Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Lu, do Lockstar Livros. Hoje eu vou falar de um livro que me surpreendeu bastante, que é o livro Águas Turvas do Hélder Caldeira. Vou falar um pouco dessa história, das minhas impressões e aí vocês vão conhecer mais uma possibilidade maravilhosa de leitura para aqueles que se interessarem, né? Essa história começa assim: Águas Turvas. Esse nome, né, esse título escolhido pelo Hélder Caldeira já traz muitas reflexões. Depois que você lê o livro, você vai entender muito bem o que quer dizer, por que esse título, né? Bom, o nosso personagem principal é o Gabriel, né, o Gabriel Campos. Mas essa história não é narrada pelo Gabriel Campos, é narrada pelo Matt, que é belga, né? Ele nasceu na Bélgica e é ele que vai nos contar toda a história da família dele. Muito bem. O livro começa com uma frase muito bonita que eu vou ler para vocês, né? Dita pelo pai do Matthew, que é o nosso narrador aí, o narrador em terceira pessoa, né? Que vai contar a história da família dele. A vida trafega em alta velocidade através de fibras óticas, mas poucos têm a sorte de encontrar a alma do outro e a sua própria em um simples olhar. Então é assim que começa. E aí o Matthew conta que o pai dele sempre diz que a vida são como seixos molhados, pequenas pedras, né, aquelas pedras de rio que são que sempre estão rolando, que são muito lisas, né? Ora estão num lugar, ora estão em outro, tentando aí o melhor cômodo possível, né? Dentro do rio, nas beiras, né, nas margens dos rios. Foi tendo uma conversa muito profunda, né, que o livro já começa assim com muita profundidade, né, uma narração espetacular do El. Temos que contar a história do Gabriel Campos. Gabriel é filho de sitiantes agricultores, né, numa região de serra no Rio de Janeiro. E nesse sítio, né, dos pais do Gabriel, tem aí um rio com os seixos e ele gosta de ter essas pedras, observar essas pedras, fazer suas reflexões observando esse rio. Bom, quando o Gabriel cresce, ele resolve ser médico, ele quer ser médico, né? Os pais não aceitam muito, mas depois vão vendo que realmente é aquilo que o filho quer. Então ele vai para a faculdade de medicina de Petrópolis. Lá ele vai morar com dois colegas de quarto, um paulista e um mineiro. Bom, o Gabriel vai se sentir muito atraído pelo colega paulista, né? O amigo de baixo, com grande admiração. O que ele não percebe é que o mineiro, né, que dorme na cama ao lado, na beliche ao lado, está vendo a admiração dele e a atração que ele sente por esse colega que está dormindo. E isso não vai ser muito bom, isso não vai ser nada legal, porque o colega mineiro é homofóbico, né? Esse colega vai então aí ver o interesse do Gabriel pelo paulista, pelo outro colega, que aqui no livro está sem nome, né? E vai apresentar várias moças para ele, e o Gabriel vai ter namorar duas moças, mas vai durar muito pouco tempo essa relação. Bom, enquanto o Gabriel está fazendo a faculdade, o pai dele vai sofrer um ataque fulminante, um ataque cardíaco fulminante e vai vir a falecer, né? Bom, após a morte do pai do Gabriel, a mãe do Gabriel vai entrar em depressão profunda porque ela amava muito o marido, né? O Gabriel vai fazer de tudo para cuidar dela, ajudar, mas a tristeza dela é tão grande, tão profunda e ele não vai conseguir, vai vir a falecer também. O Gabriel vai ficar sozinho então ele resolve vender o sítio, né? Ele não tem outra opção e realizar um sonho dele que é se especializar, fazer sua residência nos Estados Unidos. Bom, primeiro ele vai terminar então a faculdade de medicina muito calado, muito macambúzio e não conversando muito com os dois colegas dele. Então, quando chega o dia lá que eles terminam a faculdade, a graduação e tudo mais, ele nem vai na colação de grau dele porque ele está muito triste. O amigo paulista dele se despede dele e quando ele chega no apartamento ele vê que está só as coisas dele empacotadas e o amigo mineiro já partiu sem se despedir mesmo. Que o colega mineiro entrou no quarto e aí o Gabriel vai sofrer uma violência muito grande, ele vai ser violentado pelo colega de quarto dele. Bom, após tudo isso que ele passou, toda essa tristeza, essa decepção e essa violência, ele vai pegar um avião e vai para Massachusetts. Lá ele vai fazer a sua residência, trabalhar num hospital numa pequena cidade próxima de Boston, uns 65 quilômetros.
Chegando no aeroporto, né, ele vê ali, ele percebe um pianista tocando Canon em Ré maior, malas, eu caí de mala, umas 3 malas para observar o pianista. Vai parar então para ouvir esse pianista e se distrai naquele momento. Não percebe que alguém está chegando, falando no celular, e esse alguém que está chegando correndo atropela, cai em cima das malas dele, e o Gabriel vai ajudar essa pessoa, perguntar se ele está bem. Quando essa pessoa se levanta, ele e o estranho que ele acaba de conhecer vão se apaixonar assim à primeira vista, né? O olhar vai transmitir tudo que realmente eles sentem, e o coração dispara. Então é uma narração muito bonita desse primeiro momento de romance, de amor que o Gabriel tem com esse americano. Esse americano se chama Justin, tem olhos azuis profundos, tem a mesma altura do Gabriel, que é bastante alto. O Gabriel tem cabelo de chocolate, olhos mel, e eles vão se sentir muito atraídos, vão gostar muito do outro nesse pequeno momento, ao som da música que o pianista está tocando, que é a Canon em Ré maior. Muito bem. O Gabriel, o Justin ajuda com as malas que ele derrubou, pede desculpas e tal, e cada um vai pro seu lado, mas aquela sensação de querer voltar e conversar e falar e se conhecer fica, né, para ambos. Mesmo assim, o Gabriel sai, vai até o táxi. Quando ele chega no táxi, ele resolve voltar, e aí vê que o Justin está cumprimentando um outro rapaz que o Gabriel não sabe, mas é o irmão do Justin, o Ethan, que está chegando da França. Mas aí o Gabriel entende que ele está ali ocupado, ou de repente tem um namorado, né, e ele vai embora. Aí nós imaginamos como que esses dois vão se encontrar, o Justin e o Gabriel, depois desse momento, né, fascinante que eles tiveram, numa cidade sem ter nenhuma noção, né, sem ter nenhuma orientação de para onde foi um, para onde foi o outro, né. Mas o destino, né, sabe aquele destino? O destino resolve alguns problemas que parecem impossíveis de acontecer, não é verdade? Bom, gente, depois de muito trabalhar, de meses trabalhando ali no hospital, essa amiga do Gabriel vai sugerir que ele vá descansar numa pequena cidade que tem próximo ao lugar onde ele trabalha, e ele vai aceitar. Vai chegar no restaurante também da estrada, ela vai falar para ele comer num restaurante que é ótimo lá, ele vai descer, e quando ele chega nesse restaurante, alguém também está chegando num Hummer. E adivinha quem está chegando? Justamente o Justin. O Justin chega, encontra o Gabriel nesse restaurante, e a recepcionista é uma pessoa assim que se envolve muito na vida das pessoas, né? Porque nessa região que ele está, onde o Gabriel foi aí descansar, todo mundo conhece todo mundo se intromete na vida de todo mundo sabe da vida de todo mundo, né, na verdade. Muito bem, e aí eles vão realmente se conhecer. E daí vai então ter início uma grande, linda e sensível história de amor. A família do Justin, né, tem o pai, o Edward, a mãe, a Kate, o irmão Ethan e uma outra irmã, Nicole. E o Ethan é casado com a Ellen, e a Ellen não consegue ter filhos, e eles têm um drama aí familiar. Quer dizer, todas essas pessoas que envolvem esse livro do Elder Caldeira têm alguma coisa muito forte na vida deles, um segredo, alguma coisa que eles não revelam, que eles não contam. E aí, o mais impressionante desse livro, assim, são pessoas comuns, com vidas comuns. No entanto, a forma como ele narra todos esses acontecimentos parece assim, são vários núcleos, né? Várias coisas acontecendo de um lado, depois acontece uma outra coisa com outro casal, tudo ao mesmo tempo. Um romance, bem um romance com várias células. Então, cada casa, cada casal, cada família acontecendo coisas diferentes. E o livro tem uma narrativa espetacular, muito bem feita, e vai narrando a vida dessas pessoas e a vida dessas pessoas se entrelaçando. E ele continua comparando, o livro todo ele vai comparando a vida dessas pessoas com águas claras, águas profundas, águas turvas e pedras e seixos que rolam. É uma grande metáfora tudo isso da nossa vida. E você vai aprendendo também
com os exemplos, né, que ele constrói ali, com as metáforas e com aquela sensibilidade toda dele, você também vai fazendo várias, né, aliás, diversas reflexões com a sua própria vida. É muito bom esse livro, gente, é muito fascinante e toda hora está acontecendo alguma coisa e toda hora alguém está se enrolando, se fazendo uma fofoca, né? O Justin tem uma tia, a tia Mildred, que é muito chata, muito intrometida, muito pessimista e adora falar mal de todo mundo. Ela, na verdade, tem sérios problemas, né? Mas ela vai apimentando tudo ali, eles sentam à mesa e a conversa não dá certo e sai discussões. Então é isso, gente, é um entrelaçar de vidas, de destinos e de grandes viradas, assim, de grandes surpresas. Você tem surpresa do início até o final do livro. E o final é muito emocionante, várias coisas são muito emocionantes, muito lindas, muito emotivas, né? Você se pega ali com os olhos úmidos de vez em quando, enquanto está lendo esse livro. E o mais interessante é que a história começa com o Matthew contando a história da família dele, e depois lá no final você vê que o início, o fim e o início, eles se reencontram, fechando um círculo, até fechando a forma de um seixo, de uma pedra que rolou. Gente, esse livro é excelente, eu recomendo muito. Tchau, tchau. Então, gente, até a próxima. Muito obrigado por assistir. Se você não é inscrito, se inscreva. Dê um like para ajudar a divulgação do canal e muito obrigado mais uma vez.